Olá, seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Estamos vendo um curso completo de PHP. PHP é uma das linguagens mais utilizadas na internet de todo mundo. Hoje a gente vai ver o que? A gente vai ver escopo de variável em PHP. O que é o escopo? É onde a variável existe, né? Eu tenho vários códigos, né? Como fazer tudo isso. Isso que a gente vai ver nesse vídeo. Seja bem-vindo. Você que é novo, né? Clica no botão inscreva-se. Daí vai aparecer o sininho, ative o seu sininho, deixe seu like, compartilhe o vídeo que é muito importante. Você aí tá tranquilo, né? Vamos lá, então. Vamos para a tela. A gente vai ver exatamente isso agora, né? Escopo de variáveis em PHP. É uma parte muito importante porque conforme o seu programa de PHP começa a crescer, né? Você vai tendo que lidar com vários tipos de código. Então vamos lá. Direto para a tela, vamos para o que interessa. Escopo de variáveis em PHP, falar um pouquinho disso, tá? Então, o que é o escopo, né? O escopo de uma variável é o contexto onde ela foi definida, ok? Por exemplo, quando você define uma variável no seu código principal, né, o seu programa principal, ela está ali. De repente, a mesma variável existe dentro de uma função, tá? Então, eu tenho a mesma variável com o mesmo nome dentro de uma função e fora dela. Isso é o escopo dela, é onde ela existe, tá? A maioria das variáveis do PHP tem somente escopo local, tá? Então isso é importante lembrar. As variáveis do PHP, por default, têm escopo local, tá? Esse escopo inclui os arquivos incluídos e requeridos, tá? Por exemplo, agora ele vai dar o seguinte exemplo. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o editor aqui, tá? Eu estou em um arquivo chamado index.php, ok? E eu vou ter que criar um novo arquivo, tá? Pra gente poder entender isso a fundo. Então eu vou criar arquivo novo, tá? Novo arquivo. Esse novo arquivo, eu vou fazer um código em PHP, tá? Nele já. E vou criar uma variável chamado nome, tá? Nome igual. Não, vou chamar local minha variável, né? $local mesmo, o nome dela, tá? Vou chamar de arquivo extra, tá? Perfeito aqui. E vou salvar essa nova página, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu estou em local disk, meu C2 pontos, né? WAMP64 é o diretório do WAMP, que é o Windows, Apache, PHP e MySQL, tá? Que a gente já fez, tem no vídeo anterior. Aqui embaixo tem a playlist com tudo isso, tá? E www. Então eu vou chamar esse arquivo, por exemplo... deixa eu ver se ele tem... já tem extensão PHP, tudo aqui, ó. Eu vou chamar esse arquivo de extra.php, tá? De arquivo... de extra.php, tá? É meu extra, arquivo extra. Salvar. A partir desse momento eu tenho o extra.php, tá? Não é o index, tá? O index é o principal e o outro é o extra. Legal? Perfeito? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai voltar, por exemplo, do PHP e fazer aqui A igual a 1, tá? Include b.inc. Ele chamou de b.inc, tá? Eu vou chamar de extra.php. Você pode dar o nome de inc ou de PHP. Eu indico dar o nome de PHP. Por quê? Inc é um arquivo que, se a pessoa acessar via Apache, ele pode listar como .txt. Se você não tiver configurado o seu servidor, tudo isso, tá? Então eu indico colocar o nome PHP aqui, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Lembra o arquivo local? Eu vou falar que meu arquivo local é igual programa principal, tá? Ok? Eu vou dar um echo aqui embaixo no local, echo $local, tá? Então o que eu fiz? Bom, tem o programa principal, o nome da variável local, o valor dela é programa principal, eu dou um echo nela. Então ele vai, se eu salvar o index, né, e chamar ele aqui, ele vai conter programa principal. Tranquilo, né? Agora, o que aconteceria se eu incluísse, no PHP não falei ainda, mas tem o include, tá? Include, ele inclui uma página no seu código, tá? Uma página extra, tá? Uma página qualquer. Então eu vou dar include no extra.php, eu vou incluir... Tá? Eu estou rodando, eu vou incluir um pedaço de código aqui para dentro. O que ele vai escrever nesse local? Vamos dar uma olhada? Arquivo extra. Legal? Perfeito? Então, com o include, a variável, por mais que ela tenha uma representação local, ela mudou o valor da variável. Tá? Ó, era programa principal, daí ele chamou o extra, ele foi pro extra, trocou o valor dela e voltou, tá? Então afeta, ó, no include, legal? Tem um outro chamado require, tá? Que é um outro tipo de inclusão no PHP, require, tá? Vamos dar uma olhada com o require agora, tá? Require também mudou o valor da variável, legal?
Então a gente só para a gente saber que altera ali o valor, tá? Vamos continuar então aqui. Agora, continuando, ó, então ele deu o exemplo A igual a 1 include b.inc. Aqui a variável A include b.inc, voltando aqui. Ó, include b.inc, tá? Então ele fala o seguinte: aqui a variável $A estará disponível no script B. Entretanto, nas funções definidas pelo usuário, um escopo local é introduzido, tá? Então, o que ele quer dizer é o seguinte: quando, por exemplo, eu tenho um include, a variável ainda existe no script incluído, tá? Eu tenho uma variável P ali, ela existe ali no script incluído, perfeito? Porém, em funções, não, tá? Entretanto, nas funções definidas pelo usuário, um escopo local é introduzido. Qualquer variável utilizada dentro da função por padrão limita ao escopo da função, ok? Então vamos lá. Já vimos esse exemplo, agora a gente vai ver outro exemplo. Então eu vou tirar o S, não precisa agora, tá? Se eu criar uma função aqui em cima, por exemplo, ó, essa função, eu vou dar o nome de function, tá? Lembra no function? É função. O nome que eu dei para ela, função, tá? Dentro dessa função, no PHP, por exemplo, eu defini uma variável local, ó, falando que local vale dentro da função, ok? Perfeito? Se eu der um echo, na verdade, quando eu tenho aqui, ó, se eu der um echo local, tá? Ele vai referenciar essa variável, não é essa, tá? E mesmo se eu não defini-la, ó, ela não existe dentro da função, a não ser que seja passada por parâmetro, olha só. Então, se eu chamar, por exemplo, tá vendo? Aqui eu tenho local igual aquilo. Se eu não vou escrever nada, não vou escrever nada porque já escreve lá. Se eu chamar a função aqui, ó, função, tá? Se eu chamar a função aqui, o que acontece? Quanto vale o dólar local aqui dentro? Vamos ver? Não vai escrever nada na tela, olha que legal. Por quê? Porque o escopo dela é local, é fora, né? Ó. Tá? Tá não definida, undefined, tá? Não definida. Então, dólar local não existe dentro da função, tá? É uma variável que tá no corpo do programa, ela não existe dentro da função, tá? Não deu warning, tá? Que não tem. Undefined, tá? Perfeito? Se eu quisesse que essa variável existisse, eu passaria ela como parâmetro. Pode dar o nome que quiser, né? Vou passar local mesmo, tá? Eu teria que fazer isso, ó, passar um parâmetro, né? Para ela, tá? Eu podia dar qualquer nome aqui para ela. Esse local é diferente desse, tá? Aqui local é esse local, aqui local é esse local, tá? Agora ele vai escrever porque eu estou passando, né? Estou passando o valor aqui, ali, apenas valor, tá? Então vamos lá, olha só. Isso daí funcionaria, programa principal, tá vendo? Mas eu passei, né? Eu passei para função, tá? Se eu não passasse, ela não enxergaria, tá? Então o escopo da variável é sempre no programa, no include vale e na função ela é única, ela é nova, tá? Não, você não consegue dentro de uma função ou mesmo uma classe acessar variáveis que estão fora, né? No código local do programa, tá? Legal a gente ver exemplos aqui práticos. Qualquer dúvida, escreve nos comentários, tá? Que começando com alguns conceitos ali. Vou voltar aqui então. Aqui a variável $A estará disponível no script b.inc, né? Como ele falou aqui, limitado ao escopo da função. Ele dá exemplo, basicamente é isso que a gente viu, né? Então, nesse caso, ó, nesse script não produz saída, porque a instrução refere-se a uma versão local da variável, né? E não possui valor atribuído neste escopo. Pode-se perceber que é uma pequena diferença entre a relação da linguagem C, onde as variáveis globais estão automaticamente disponíveis para funções sem sobrescrever uma definição local. Isso pode causar quando usa indevidamente, né, uma variável global. Vou falar um pouco da variável global agora, para vocês conhecerem, tá? A palavra global no PHP. Então, um exemplo que ele vai dar aqui eu vou usar o dele mesmo. A vale 1, B vale 2, tá? A função soma, ele tá usando global A e B, tá vendo? E falando que B é a soma de A mais B. Neste caso específico, quando você usa a palavra global, você consegue acessar essas funções fora da função. Isso é não indicado, tá? O ideal é que você nunca use global no PHP. Por segurança, por uma série de coisas. Então evita isso, mas é possível, tá? O script acima imprimirá declarando A e B globais na função, fala que todas as referências, essas variáveis, referenciam a versão global. Não há um limite de número de variáveis globais que podem ser manipuladas por essa função. Então, mas só que função, o ideal é que você não faça isso nunca, tá? Nunca.
É só falando que tem, né? O script basicamente é isso. Exemplo 2, global no lugar de globals, né? Dollar globals. Então, toda variável global, ela também entra no array dollar globals, tá? É um array com letra maiúscula. Então, ele tá ali ele não escreveu global. Repare o seguinte, aqui, ó, ele escreveu global, né? A e B. Definiu o que é global. Aqui não, aqui ele já usou direto nesse array dollar globals, que existe, tá? No PHP existe, mas você pode desabilitar isso, inclusive, e não use, tá? Só para dizer que existe, ó. A função soma globals B recebe globals A mais globals B, tá? É uma possibilidade, mas não usa. O array globals é um array associativo, sendo que é o nome da variável global, a chave do array e seu conteúdo como o valor do elemento, né? Perfeito? E que é o caso das super globals que a gente viu no vídeo anterior, tá? Então ele dá alguns exemplos, mas de escopo só, tá? Mas algumas sugestões a dar aqui, ó. Variáveis static, isso é importante a gente ver também, tá? Outro recurso importante do escopo de variáveis é a variável static no PHP. Uma variável estática existe somente no escopo local da função, mas não perde seu valor quando no nível de execução do programa deixa o escopo, tá? Então, ó, vamos lá. Uma variável estática ou static é uma variável existe somente no escopo local da função, mas não perde seu valor quando o nível de execução do programa deixa o escopo, tá? Então é o seguinte, eu chamei uma função, a variável é static ou static naquela função, ok? Quando eu executo e saio da função, ainda ela mantém o valor dentro da função. Ela não é destruída. Se eu acessar de novo a função, como a variável já foi definida ali, eu consigo até pegar o valor dela de novo, tá? Esse conceito é importante, hein? O estético, o que é? Então, ó, vamos lá, repetir. Static, né? Variável tipo static, ou estática, né? Um recurso importante no escopo de variáveis é o static. Uma variável estática existe somente no escopo local da função, mas não perde seu valor quando o nível de execução do programa deixa o escopo. Ok? Considere o seguinte exemplo. Então ele tem uma função teste aqui, ó. Esse aqui é interessante, esse conceito é importante. Muita gente não tem, tá? Que é importante a questão do static na definição, né? Função teste, né? A igual a 0, equal A mais mais. Então ele mostrou A, né? 0, incrementou e saiu. Se eu chamar o teste, tá? Beleza. Então quanto vale agora o A? Vale 1, né? Essa função é útil. Cada vez que você chama, né? Ele define 0, imprime 0 e soma, tá? Perfeito? Agora, ele definiu static A igual a 0. Ele definiu a static A igual a 0. Equal A mais mais, tá? Perfeito? Agora, a variável A é inicializada apenas na primeira chamada da função. E cada vez que o teste for, imprimirá um valor. Então, caso você precise, cada vez que chamar a função, guardar o último valor, né? E fazer alguma coisa com ele, tá aqui o exemplo, tá? Ele realmente guarda e só inicializa uma vez. Static A igual a 0. Na segunda vez, o A vale quando ele já estiver valendo, né? Interessante isso, bem importante, tá? Bom, função recursiva, depois talvez eu faça um vídeo só sobre função recursiva, mas é muito legal. A recursividade significa o seguinte, a função chama a própria função, ok? Exemplo, eu quero calcular alguma coisa, vou dar um exemplo, números fatoriais, né? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Quando você precisa fazer uma coisa que depende do valor anterior, você pode usar recursividade, tá? Ou você quer processar algum elemento, depois processar para ter um dado melhor. Você vai usando recursividade até chegar num grau de precisão ótimo, tá? Exemplo que ele dá aqui, ó, função teste. Static count igual a 0. Ele vai definir o count, né, a primeira vez só igual a 0, e soma no count. Count vale 1. Equal count, vai escrever 1. Se count for menor que 10, 1 é menor que 10, teste, ele chama a própria função. Como é static, a próxima vez já entra com 1. Daí ele soma e se for menor, ele chama de novo. Chama de novo. Então ele vai falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, 9 é menor que... Não, 9 é menor que 10, é 10. 10 menor que 10, não. Daí não chama, decrementa, volta para 9 e sai. Entendeu? Ele pode fazer isso, ele vai chamando recursivamente, a função chama a própria função. É conceito de recursividade. Vou fazer um vídeo só sobre recursividade, porque é um conceito teórico também, vale a pena você ter um conceito bem legal, tá? Bom, variáveis estáticas podem ser declaradas como vistos no exemplo anteriores, né? É possível atribuir valores a essa variável, tá? Basicamente é isso. Eu vou fazer um vídeo depois desse, super simples, assim, só falando o que é variável estática
em PHP, que é uma dúvida de muita gente, muita gente. E eu não encontrei muitos locais que expliquem mesmo, tá? Eu achei a melhor explicação nesse vídeo, tá? Bom, referências à variável global e static, tá? A Zend Engine 1, a base do PHP 4, implementa os modificadores static e global para variáveis, em termos de referência. Por exemplo, uma variável global verdadeira, importada dentro do escopo de uma função com a instrução global, na verdade, cria uma referência para a variável global. Tá? Isso pode levar a comportamentos imprevisíveis nos seguintes casos. Tá? Ele cria uma função chamada teste global ref, lá tem um obj global, e global é uma referência a uma classe. Daí a função teste global no ref também é uma referência, é uma função sem referência à classe. Daí ele faz alguns testes ali, e no exemplo vai aparecer null e objetos da classe. Tem uns bugzinhos, mas não vou entrar demais nisso aqui, que vai ficar muito complexo, né? Para esse vídeo, aqui tem N exemplos também de escopo, de variáveis. Se precisar de saber mais mesmo, tem muita coisa, tá vendo? Isso aqui é uma dúvida, é muita dúvida, gera muita dúvida de muita gente. Então, o PHP é uma das páginas mais extensas do PHP, mas não é relevante pra gente ver agora. O importante é o conceito, né? Então vamos lá. Só revisar e depois a gente vai para o próximo vídeo. Escopo de variável, né? Descobrimos o seguinte, que o escopo, no corpo do programa a variável existe. Se eu incluir alguma coisa, ela passa a existir nessa coisa incluída. Dentro da função ela não existe, ela é um escopo local. E quando eu uso static, eu mantenho, é local, mas eu mantenho ela viva ainda. A variável existe, mesmo que eu saia da função. Cada vez que eu chamo a função, a variável está lá. Ele só inicializa na primeira vez que chama a função. Acho que é isso que seria legal saber sobre escopo. Acho que é isso que é o mais interessante sobre o escopo, né, da variável em PHP. Acho que com isso a gente viu bastante coisa. Qualquer dúvida, né, escopo de variável, escreve aí nos comentários. Todos os dias tem vídeo novo. Davis Tecnologia, o canal, tá? Seja muito bem-vindo. Você que é novo, ó, clica no botão inscreva-se, ativa seu sininho, deixa seu like, compartilha aí. Todos os dias vídeo novo, tecnologia. A gente tá fazendo um curso de PHP completo, tá? Aqui embaixo tem uma playlist desde o primeiro vídeo até agora. Foram muitos vídeos já, hein? A gente tá vendo tudo do PHP, tá? Seja muito bem-vindo. Próximo vídeo a gente já continua. A gente vai ver agora variáveis, né? Variáveis de variáveis. É muito legal isso. Isso é muito interessante. É um conceito mais avançado, mas eu já usei bastante, tá? Você vai ver por quê. Seja bem-vindo ao canal. Até o próximo vídeo. Tchau.